Olá, estamos começando mais um programa Odontologia para Todos e hoje recebemos o cirurgião dentista Jaime Bicalho, ex-presidente do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ex-presidente e fundador da Associação Brasileira de Ortodontia do Distrito Federal, diplomado pelo Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial, medalha de honra ao mérito em ortodontia da Sociedade Paulista de Ortodontia e mais de 41 anos de serviço prestado à população de Brasília. Seja bem-vindo, Jaime. Obrigado, Paulinho. É um prazer muito grande estar aqui. Eu quero parabenizá-lo, né, pelo trabalho que você vem desenvolvendo no nosso RODF, junto com o nosso presidente Marcos, né? E também agora, com esse programa de entrevista, que eu tenho assistido algumas, né, e acho muito interessante. Mas quem é o Jaime? Sim, Jaime Bicalho, eu sou nascido em Catanduva, São Paulo, em 1951, filho de ortodontista, e viemos aqui para Brasília porque nós temos uma história muito que ficou, né, com a família Bicalho, por causa do meu tio Moacir, que em 1969 foi nos visitar em Catanduva e falou para o meu pai, que também era Jaime, mas escrito com Y, falou: Jaime, você tem que ir para Brasília. Como especialista, quem está indo a Brasília são jovens, tem muita criança, porque naquela época, em 69, se fazia ortodontia mais para as crianças. Sim. Certo? E aí, meu pai foi convencido por ele, e a partir do ano, no próximo ano, 1970, nós viemos conhecer Brasília. Não conhecíamos, né? E ele está aqui antes da inauguração da cidade, como pioneiro. E aí viemos em 1970, adoramos a cidade, né? E já no próximo ano, em 1971, já mudamos para cá, né? Então, mais de 50 anos de Brasília já. Há exatamente 50 anos de Brasília, né? E eu vim com 20 anos de idade. A Brasília não tinha naquela época a faculdade de odontologia, né? Então eu fiz cursinho um pouco aqui, um pouco em Goiânia, porque lá já existia a faculdade de odontologia. Mas também prestei o vestibular em Uberaba, porque meu pai tinha, ele formado na USP, mas ele tinha estudado em Uberaba e depois transferiu para a USP de Ribeirão. Uhum. E aí, né, adolescente e tal, e o curso e o vestibular de Uberaba foi antes de Goiânia. Quando saiu meu resultado, até no segundo dia de prova de Goiânia, eu falei: não, sentei, porra para a cabeça, eu vou embora para Brasília, estou satisfeito em Uberaba, fico por lá e tal. Então, aí, em 1972, entrei na escola de odontologia, formei em 76. Naquela época, Paulinho, não podia você sair da faculdade e já fazer especialidade, porque eu nasci para fazer ortodontia, né? Então a odontologia me interessava só a ortodontia. Então eu eu vou ter que ficar um ano em Brasília, né? E porque eu não posso ir direto para a especialização, que tinha que ser Rio, São Paulo, né? E aí o que acontece? Eu falei, você vê os pensamentos das pessoas, né? Eu pensei, já que eu vou ter que ficar um ano em Brasília, eu vou trabalhar no Exército, né? Sim. Aí realmente entrei como aspirante, né? E fiquei o ano de 77 trabalhando no HGU. Por sinal, fui muito bem recebido lá pelo colega Reginaldo, uma excelente pessoa. Ele tinha muita experiência em ortopedia também e tal, foi bacana. Bom, em 78, o que acontece? Meu pai, Paulinho, fazia bag, cara. Sério? E eu naquela convivência com ele, não conhecia de Wise. Na época nós tínhamos bag, de Wise e ortopedia, funcional dos maxilares, tá? E aí o que acontece? Meu pai fazia bag, eu via os resultados, gostava. Saí e falei assim, aonde tem um curso de especialização em bag no Brasil que dê certificado? Lógico. E encontrei o Rio de Janeiro, uma escola de bag e tal. Aí isso, 78 e 79, curso de especialização.
Aí o que eu fiz? Me casei, né, com minha eterna namorada e fomos para o Rio de Janeiro. 2 anos e minha eterna namorada Eliane, tá? É bom definir. É bom definir. Aí o que acontece? Chegamos no Rio, aí fomos de lua de mel, 2 anos de lua de mel, voltamos em janeiro de 80. E meu pai era muito amigo do Adriano Magalhães Freire. O doutor Adriano, ele trabalhava na primeira etapa, porque você sabe que o Colégio Nacional foi construído em 3 etapas. Meu pai, o Adriano e uns colegas trabalhando na primeira etapa. E o Adriano era aquela energia, né? Uma pessoa maravilhosa, a política é uma pessoa fantástica. E aqui eu convivendo com ele e tal. Eu cheguei em 80, porque eu fiz muita amizade em 77, quando eu fiquei no Exército. Fiz muita amizade com colegas. Aí saí em 78, 79, retorno em 80. Retorno em 80 e já fui convidado para ser membro, suplente do CRODF. Bom, na gestão do Nilton Garbim. Sim. Muito bem. Aí, 2 anos, 80, 81, e quando termina a gestão do Garbim, fui indicado a sair como presidente. E assumiu o conselho com 31 anos. Nossa, super novo. O presidente do conselho de odontologia mais novo do Brasil, né, 31 anos, eu já era presidente do CRO. Fiz uma boa gestão, acredito que com as contas aprovadas e tudo mais. E logo em seguida fui convidado a participar do Conselho Federal, né, pelo Fernando Souza Lapa, que era presidente, me convidou, fiquei mais 2 anos no Conselho. E aí, o que acontece? Terminada esse movimento, né, do Conselhos e tal, eu passei a focar mais a respeito da odontologia, né, e comecei a observar que nós precisávamos ter uma sociedade de ortodontia. Porque o grande problema, Paulinho, é o seguinte: eu queria trazer professores de fora. E naquela época, hoje nós temos excelentes professores em todos os estados brasileiros. Sim. Mas naquela época nós estamos falando de 80, os bons professores era Rio e São Paulo. Sim, e aí como é que você faz? Você vai trazer um professor. Quem é o responsável, não sei o quê, quem convida. Aí montei um grupo de colegas aqui em Brasília e fundamos a nossa Sociedade de Ortodontia DF, que era a Sorte DF. Sim. Né? E aí, isso em 1994. Muito bem. E a sociedade foi crescendo, nós conseguimos excelentes presidentes, né? E hoje nós temos uma sociedade com 27 anos de existência, né, sem nunca existir uma interrupção, entendeu? E pronto. E eu estou aí até hoje, estou muito satisfeito e tal. Jaime, como que você viu a transformação da odontologia desde a sua formatura até hoje? Você pratica ainda, né? Você ainda exerce a profissão. E como que você viu essa transformação, entrada digital, cada hora uma novidade, principalmente na nossa área, ortodontia, né? A evolução dela é muito grande, é muito rápida. Então, gostaria da sua opinião, da sua vivência em relação a isso. Eu que venho lá de trás, né? Tive sair do bag, passar por streetwear e tudo mais, eu vejo uma constante evolução, né? Isso nos anima muito porque é um desafio imenso, né? Agora há pouco tempo tivemos aí os microparafusos, né? As mini placas, e agora os alinhadores, né? Que é outra novidade, e isso nos torna empolgante, né? E realmente os alinhadores, como eu já tenho meu filho trabalhando comigo, o Rafael, então a respeito dos alinhadores, que é muito digital, as coisas, então essa parte ele trata, né? Estão tendo já excelentes casos. Já estão na 3ª geração de ortodontistas. 3ª geração de ortodontistas, né? E com isso também esse ano a Bicalho Ortodontia completa 50 anos. Olha que bacana. Por quê? Em 71 ela foi fundada pelo meu pai, né? Depois eu vim esse tempo todo,
Agora, o responsável pela nossa Bicalho Ortodontia é meu filho Rafael Bicalho. A sua história, ela caminha juntamente com a história de Brasília, né? Então, sim, isso é muito bonito, é muito, muito legal. E você traz ainda, né, uma novidade, você foi o idealizador da contenção fixa com livre acesso para fio dental. Então você ainda trouxe isso para os ortodontistas, não só de Brasília, como do Brasil. Gostaria que você falasse um pouquinho. Essa ideia, Paulinho, na verdade nem foi minha, foi da minha THD. Ela realmente, um dia assim, lá no laboratório, falou: doutor Bicalho, mas essa contenção reta, que era a única que existia no mundo inteiro, não permite o fio dental. E eu, como sou apaixonado pelo fio dental, começamos a idealizar alguma coisa, né? Algum contorno. E então o que acontece? Essa contenção ela é um pouco mais difícil de ser confeccionada, né? Porque tem as dobras. Ela tem que ser passiva. Ela tem que ser colada no dente passivamente, tá? Então isso realmente foi uma novidade, né? Você sabe que contenção é uma coisa que cada um usa, que se dá melhor que o paciente. Agora, pergunta para o seu paciente que ele prefere que passe o fio dental ou não passe o fio dental, ou passe o fio dental com um pouco de dificuldade, ou sem nenhuma dificuldade ou com alguma dificuldade, né? Então essa foi uma contribuição e está aí para as pessoas, para os colegas, né? Quem se identificar com isso. Você estava falando para mim sobre os alinhadores, né? Essa parte digital. Como que você vê isso sendo empregado para as crianças? Olha, Paulinho, recentemente a doutora Denise, né, trouxe aí um profissional para nos dar um curso sobre os alinhadores na idade da dentadura mista. E nós ficamos um pouco impressionados com a expansão da arcada inferior que é conseguido por esses aparelhos, né? Então eu acho que está assim, é uma discussão, está começando a se pesquisar, mas eu acho muito válido, porque expandir a arcada superior com o RAS sempre foi muito fácil. Agora, você conseguir uma expansão assim expressiva da arcada inferior, e tem um momento que é muito importante, por causa do apinhamento, é muito mais complicado, entendeu? E esse profissional aí realmente nos convenceu à primeira vista. Nós vamos começar a testar isso no nosso consultório, né, para ver em nossas mãos, né? Uma coisa é ver nas mãos dos outros professores, outra coisa é você ver na sua mão no seu consultório. Mas eu fiquei impressionado e gostei. Ótimo. Como você vê a ortodontia na saúde pública, aqui no DF e no resto do Brasil? Bom, isso é uma inovação que vocês estão tentando colocar, né, que conseguiram já, né? A ortodontia na escola. Eu acho maravilhoso, entendeu? Não vi isso funcionar em outros estados, mas parece que agora a lei já foi... a gente tem uma lei distrital, e já foi projeto de lei, está na Câmara Federal, mas na Câmara Federal o trâmite é mais demorado, né? Mas eu acho maravilhoso. Em breve a gente conseguiria. Eu acredito que a sua experiência, né, de ter vindo da ortopedia, ter trabalhado tanto com isso, eu acho que contribui muito para a população, né, do DF, nessa dentadura mista, nessa troca, no controle. Então, na preservação dos espaços inferiores, com um aparelhinho tão simples. Dos nossos problemas, deixar o paciente chegar com 13, 14 anos, aquela série de problemas, e a gente podendo interceptar antes. Com um aparelhinho simples, né? Exatamente. Com um mantenedor de espaço, principalmente na esfoliação dos segundos molarzinhos descidos. Um aparelho simples, barato para o governo, né? E que fundamental. Fundamental. E isso, né, impacta na saúde pública de uma maneira global, né, em toda, desde o posto de saúde até a cirurgia ortognática. Perfeito. Então, né, queria esse feedback do senhor, que é uma das nossas referências, né, e aqui em Brasília, com certeza, uma das maiores. E queria agradecer muito a sua disposição, o seu tempo, trazer esse relato, o que foi a odontologia em Brasília, a ortodontia, a formação do conselho, a formação da ABOR, né, e te agradecer por todo esse empenho durante esses anos. Sim. Para finalizar, né, eu queria dizer que 2021 foi um ano excepcional para mim,
né? Primeiro, completei os 70 anos. Com muita saúde e disposição, muita alegria e muita, assim, adoro ortodontia, né? E também recebi do presidente Marcos, né, o meu diploma de inscrição remida. Inscrição remida pelos meus 41 anos de ortodontia, sem nenhum processo ético, né? E então... Eu falo sempre isso. Para mim é o título mais importante que existe, é esse. Porque são 70 anos, você tem no mínimo aí 40 anos de profissão, né? E sem nenhum processo ético. Isso é para poucos. E também, mas esse ano para mim foi tive uma notícia, né, que você é avô. Oh, parabéns. Em fevereiro do ano que vem, minha filha Mariana e meu genro Cauê Machado vão me dar um neto, o Vitor, que vem com saúde. Bacana, que vem com saúde. Talvez a quarta geração aí de ortodontista. Tem até essa possibilidade. Tem até essa possibilidade. Tá? Te agradeço muito pela entrevista de hoje. Foi o nosso programa Odontologia para Todos. O Panorama. Experiência além da notícia.